Graça e paz a todos. Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente. Abra sua Bíblia em Efésios. Efésios capítulo 4, meio. Livro de Efésios, capítulo 5, perdão. Efésios, capítulo 5, verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta de sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição, toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos, nem torpeza, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém nas grandes nações de graça. Senhor nosso Deus, falai conosco, nos abençoai, derramar o teu Espírito sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Sentai-vos, irmãos. Hoje vamos basear mais no nosso tema, no versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou por vós. É muito interessante. Então vamos ver como viver como filho de Deus, né? Nós somos filhos de Deus, amém? E como filhos de Deus, nós temos responsabilidades. E é interessante, irmãos, me lembro agora de quando o profeta Samuel foi um homem que, segundo a Bíblia, nenhuma de suas palavras caiu por terra. O que quer dizer que tudo que ele falou, tudo que ele profetizou, Deus cumpriu até a última vírgula. Mas algo de ruim aconteceu com aquele homem. Não com ele. A sua descendência, os seus filhos, não andavam nos caminhos do seu pai. E diz a Bíblia que os seus filhos não eram tão fiel quanto o seu pai era. Por isso o povo de Israel pediu um rei. E o profeta Samuel ficou muito triste. Então, os filhos devem honrar os pais. Primeira coisa que a gente tem que entender, irmãos, Êxodo 20 está escrito: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa. O filho tem que honrar o pai, né? E o texto diz: ser depois imitadores de Deus. Pastor, como é que eu vou imitar a Deus se Tiago diz que eu nunca vi a Deus? Tiago diz: como é que você fala que ama a Deus que você não vê, se não consegue amar o seu irmão que você está vendo? Tiago quis dizer isso. Amar o seu irmão é mais fácil. Ele tem defeito como você. Ele é pecador que nem você. Ou seja, amar a Deus é amar o próximo. Como é que eu faço para ser um imitador de Deus? Como? Como faço para viver como filho de Deus? O que você está fazendo para andar como filho de Deus? Primeira coisa, eu vou amar como Deus ama. Eu tenho citado muito João 13, 34, quando 13, verso 33 e 34. Quando Cristo diz: nisto conhecerão que sois meus discípulos. Quando? Houver amor uns pelos outros. Eu preciso amar como Deus ama. Eu preciso amar o próximo como Jesus amou. A samaritana no poço de Jacó, todo mundo condenava aquela mulher. Jesus chegou, tratou ela com dignidade, conversou com ela, puxou assunto, tratou ela com respeito, e ela se sentiu amada. Ame o próximo. Ame como Deus ama. E o que
que Deus faz? Perdoa. Deus perdoa. Você tem que aprender a perdoar. Ser o servo de Deus é amar o próximo, é perdoar. Teve um dia que o discípulo estava enjoado, Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Até quantas vezes que ele vai cometer o mesmo erro, e ele vai chegar em mim e pedir perdão, eu vou ter que perdoar ele. Até 7 vezes que Cristo falou. Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Eu preciso ser santo. Ser santo é difícil, irmãos. Ser santo é se abster do pecado. Ser santo é fazer aquilo que você sabe que é errado, não faça. Ser santo é você tratar o primo. É você colocar o outro, tratar o outro como você quer ser tratado. Ser santo é santificar a sua vida. Sabe, agora eu fui chamado por Cristo, eu sou servo de Deus, eu vou viver como filho de Deus. Eu vou honrar o Senhor. Eu não vou fazer como os filhos do profeta Samuel, desonrar o pai, porque o homem era fiel, os filhos não eram. Né? Então seja fiel, porque Deus ele é fiel. Seja santo. Sabe o que está em Levítico 20, verso 26? Ser-me santo, porque eu, Senhor, sou santo, e eu chamei vocês, separei vocês para ser meu. O Senhor te separou. Agora você vai viver uma vida de santidade. Isso quer dizer que você que é casado vai viver para sua esposa, para o seu marido. Você, irmão, que é solteiro, segundo 1 Coríntios capítulo 7, você vai viver nesse mundo para agradar a Deus, que é o seu Senhor. Quando você que se casou, você vai viver nesse mundo para agradar a sua esposa e o seu marido, que você se casou, segundo 1 Coríntios capítulo 7. Claro que tudo dentro da vontade de Deus, né? Isso é santificar a sua vida. Separar um momento de oração, separar um momento para estudar a Bíblia, para orar e praticar a bondade. É tão ruim ter que falar isso, né? O que é certo está virando errado, o que é errado está virando certo. O mundo está de cabeça para baixo. O que é certo virou errado, ficou quadrado, careta, e o errado se tornou certo. Errado, homem casar com homem, mulher casar com mulher. Agora é normal. O que está sendo anormal é levar uma vida, como a Bíblia diz. Tem pastores e padres sendo processados porque leu a Bíblia em Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. Tem padre sendo processado, pastor sendo processado, porque leu Gênesis 2. Que Deus criou a mulher para ser auxiliadora do homem. O certo virou errado, o errado virou certo. Está errado, irmãos. Eu tenho que viver a verdade. Sabe o que está escrito em João 5,39? Examinai as escrituras, julgai terrenas a vida eterna. Né? Eu vou examinar a palavra, eu vou viver a palavra. Não importa o que o povo está falando aí fora, não. Eu vou viver a palavra de Deus. Como filho de Deus, a gente precisa aprender como filho copiar o pai, porque o filho, querendo ou não, acaba copiando os erros e as qualidades do pai. Os filhos de Deus têm que copiar o comportamento de Cristo, que é o nosso maior exemplo, né? Como filhos amados, nós precisamos obedecer com prazer a palavra de Deus. Então a primeira coisa, eu tenho que ser um imitador de Deus. Como eu faço para imitar Deus? Paulo diz: ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Então eu vou imitar a Cristo. O autor aos Hebreus deu um recado, 12, verso 1. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Verso 2, né?
Verso 8 diz: para desembaraçar de todo o peso e pecado e tenazmente nos assedia. Verso 2 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu vou olhar para Jesus, eu não vou olhar para esse mundo, porque se eu olhar para esse mundo eu desanimo. Falei que agora de ser santo, de praticar a bondade, viver a verdade. Para eu não fazer isso, eu não posso olhar para as pessoas, eu tenho que cumprir Jeremias 17. Maldito o homem que confia no homem, mas bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é no Senhor. Você tem que confiar no Senhor. Não espere recompensa do homem. Não espere as pessoas reconhecer o que você faz de bom para elas. Foi por isso que Cristo diz: o que a tua mão esquerda fizer, a direita não pode saber. O que a sua direita fizer, a esquerda não pode saber. Cristo estava falando agora: quando você fizer o bem para alguém, não toca a trombeta, não. Irmãos, eu tenho uma birra quando eu vejo alguém que está fazendo cesta, ele vai lá e tira uma foto dando a cesta para quem está necessitado. Que galardão que ele quer? Misericórdia, irmão. Você já recebeu ajuda? Eu já. Não já fiz já. É bom? É. Mas você não gostou. Você queria ter para comprar. Você quer ir lá no mercado comprar o que você gosta. Você quer fazer sua feira, quer fazer. Mas tem época na nossa vida que a gente passa por situações, isso acontece. Mas quando você ajudar alguém, não toca a trombeta não. Você vai praticar a bondade, mas Deus é quem vai te recompensar. Como já citei o pastor Cláudio Duarte aqui: espere pouco de você, nada dos outros e tudo de Deus. Segunda coisa, andar em amor, verso 2. E andar em amor como também Cristo nos amou. Cristo é o meu maior exemplo. Qual foi o exemplo dele? Ele se entregou por nós, não entregou? Ele morreu na cruz por nós. Ele nos deu a salvação. O amor cristão não é apenas sentimento, não, irmãos. Tem que ser atitude de sacrifício. Billy Graham disse assim: olha, a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo que você tem. Fazer um discípulo, você vai gastar tempo, você vai investir, né? Você vai se sacrificar para ver alguém salvo. É tirar tempo para estudar a Bíblia com alguém, para orar por alguém, para ir lá na casa dele, para visitar ele, orar com ele. Isto é sacrifício. Porque o amor verdadeiro ajuda, suporta. O amor verdadeiro perdoa. O amor verdadeiro cuida. Por que eu cuido da minha esposa? Porque eu a amo. Por que eu me sacrifico por ela? Porque eu a amo. Mas por que eu não faço isso pelo outro? O amor de Cristo é diferente. Eu vou amar a todos. Eu vou dar o meu melhor. Pelo menos aquilo que eu posso, né? E no sentido que eu falei agora de ajudar alguém, irmãos, saiba que você precisa saber ajudar. Não estamos podendo ajudar qualquer um. Tem gente que te pede. Você já viu em algum supermercado, na porta, fica alguém, compra um óleo para mim, compra um açúcar, compra isso, compra aquilo. E as pessoas lá acabam fazendo. Eu já vi essas pessoas juntando e vendendo o que eu comprou lá na frente. É ruim? É triste, né, meu Brasil? Mas tem ou não tem? Tem. O que eu preciso fazer? Ajudar. Paulo, com respeito à ajuda, da bondade que eu falei, Paulo, cuidar, você vai ter cuidado principalmente dos domésticos da fé, é de quem você conhece, é seu parente, aquele irmão que está necessitado, você vai cuidar dele, você vai ser bondoso, vai ter cuidado com ele, porque ser um cristão, se viver a nossa fé,
é deixar de olhar para o meu umbigo um pouquinho e olhar para o outro. É começar a olhar não somente para minhas necessidades, mas a necessidade como um todo. Cristo não foi oferta de sacrifício? O que eu estou sacrificando na minha vida? Em favor da igreja, do evangelho. Tem gente que está achando difícil tirar 10% do seu salário para trazer uma oferta de gratidão a Deus, que é sacrifício. Mas também é desapego, o dízimo é desapego. Falar, Senhor, minha vida é importante, mas eu sou grato, o Senhor me dá saúde para trabalhar, o Senhor tem me abençoado, e eu quero abençoar a tua igreja com as suas necessidades. Se a pessoa acha difícil isso, com direito a tempo, para, como nós fizemos no sábado, evangelizar no sol quente. Os pecados, irmãos, que não devem existir na vida do crente. Quais são eles? Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós. Paulo vai alertar agora a igreja sobre algumas coisas que a gente não pode ter no nosso meio. Se houver, foi por causa de alguma fraqueza, algum vacilo. Prostituição, toda prática sexual fora do padrão errada. Por exemplo, quem é solteiro, que ele comete uma prática sexual, ele está pecando, o pecado da fornicação. Prostituição é o comércio do sexo. Mas o sexo antes do casamento, ele é condenado de todas as formas. Porque o padrão de Deus é: tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do sol. Eclesiastes 3:1. Então é por isso que a fase do namoro é para o jovem conhecer, para ver se aquela moça ou aquele rapaz serve para ele se casar, passar a vida, dividir a vida com ela. Impureza, tudo aquilo que contamina a mente e o coração. Sabia que tem coisas que não contaminam o seu corpo, mas contaminam a sua mente? Algum tipo de música, algum tipo de literatura que você lê, algum tipo de coisa que você vê. Uma coisa bem corriqueira, vou te dar um exemplo bobo aqui. Você está vendo esse programa vespertino, né? Esse programa que passa nas tardes, aqui no Brasil. Programa policial. Toda hora é um assassinato, um crime, um roubo. O que isso tem de errado? Nada, é a realidade. Em alguns lugares é. Essa aliança, por mais que não seja de ouro 24, em São Paulo, pessoas estão andando com aliança mais na rua, porque os ladrões pegam e roubam, e se demorar, ele arranca o dedo e corta o dedo, né, para levar isso. Então eles estão tirando tudo, mas graças a Deus não chegou aqui na nossa cidade ainda. Então eu preciso entender que a minha vida, eu preciso colocar ela dentro da vontade do Senhor. Então a prostituição, todo o pecado, tudo aquilo que atrapalha a minha vida, e tem coisa que vai atrapalhar a minha mente, é impureza. Não vai afetar o roubo material, mas vai afetar a sua mente. Você tanto assistir aquilo ali, você passa a achar que é normal. Irmão, não acostuma com o pecado não. Outra coisa é a avareza, o amor exagerado ao dinheiro. O que é a avareza? É o apego ao dinheiro. Tanto é que lá em Apocalipse tem esse pecado, está descrito: os avarentos não herdarão o reino de Deus. Fora ficam os cães, os roubadores, os avarentos, né? Apocalipse 21. Deus deseja o quê? Que
o seu povo seja santo. Que nós possamos viver uma vida como filho de Deus. E filho de Deus não pode só pegar esse mundo, não, irmãos. Jó perdeu 10 filhos. Quem teve a tristeza e a infelicidade de perder um filho, como o irmão Jaci já perdeu, como eu vi a minha mãe perder uma filha, sabe a dor que é. Jó perdeu 10 sadios e fortes no mesmo dia. Perdeu toda a sua riqueza no mesmo dia, no mesmo momento. Toda hora chegava alguém falando: seu gado foi embora, suas ovelhas foram embora, roubaram, queimou, morreu tudo. Por fim ele perdeu a saúde, riqueza, dinheiro, posição social, família. O que ele disse? O Senhor me deu, o Senhor tomou, louvado seja Deus. Eu não estou apegado a essas coisas, não. Meu Deus é maior que o meu dinheiro, meu Deus é maior que a minha saúde, meu Deus é maior que os meus filhos. Foi Ele quem me deu os filhos. Se Ele levou, eu vou louvar Ele. Irmãos, é fácil? Claro que não. Eu nem sei se eu daria conta. Acho até que não daria, eu tenho certeza que não. Mas se está escrito na Bíblia, é porque o ser humano é capaz. Porque se você ler o livro de Jó, você vai ver que tudo aquele acontecimento foi para provar para Satanás que o ser humano é capaz de ser fiel a Deus. Então cuidado com as suas palavras, irmãos. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices. Paulo ensina o que até a maneira de falar do cristão tem que ser diferente. Lembra lá em 2 Coríntios 5,17? Agora, pois, nós somos nova criatura, as coisas velhas já passaram. Agora nós somos uma nova criatura. Então a gente deve evitar o quê? Palavras imorais, xingamentos, piadas indecentes, conversas sujas que vai de duplo sentido, que as pessoas vão. O que é coisa de duplo sentido? Que a pessoa, você fala uma coisa, pode entender outra, interpretar de outra maneira. Brincadeira ofensiva. O que Paulo falou antes de você ficar fazendo isso? Passa a agradecer, ações de graça. O cristão tem que usar a boca para agradecer, para edificar, para abençoar. Sabe o que Deus falou para Abraão ainda? Abraão, você tem uma bênção. Deus chamou ele para ser uma bênção por onde ele for. Aonde você for, você tem que ser bênção na vida das pessoas. Então o cristão tem que ter o quê? Deve imitar a Deus. O cristão deve amar a Cristo, deve tomar Cristo como exemplo. Deve tentar santificar a sua vida. O cristão tem que falar o que precisa e glorificar a Deus. Deve abandonar a prática do velho homem. Então, para concluir, vamos ficar em pé. Deus te chamou para quê? Uma vida de amor a Deus e ao próximo, como a ti mesmo. Quando Jesus Cristo diz amar ao próximo como a ti mesmo, Ele não falou para você amar o próximo primeiro, não. É para você amar o próximo do jeitinho que você se ama. Primeiro eu me amo. O mais importante desse mundo é eu, sou eu. Como eu sou o mais importante, eu devo colocar o meu irmão do mesmo jeito. Está entendendo? Amém. Primeiro eu me amo, depois eu amo o próximo. Como é que eu vou amar a minha esposa se eu não me amo? Se eu não me cuido? É porque eu amo ela, eu vou cuidar da minha saúde, para que se um dia ela precisar, eu vou cuidar dela. Isso é amor. Como eu vejo meu sogro cuidando da minha sogra. Com quase 90 anos, e ela com mais de 80. E ele está cuidando, porque ele se cuidou para chegar a esse momento.
Você vai levar uma vida de santidade prazerosa. Porque quem é filho de Deus, o que ele precisa? Ter atitude, ter palavra positiva no seu relacionamento, na sua vida pessoal. 1 Pedro 16, ele repete: sede santo, porque o Senhor sou santo. Vamos tentar ser santo, tentar levar uma vida que agrada ao Senhor.